E sabe, queridos, a vida toda eu fui ensinado e ouvi que existe dois tipos de crentes na igreja. Aquele que é chamado o trigo e aquele que é chamado o joio. O interessante é que o próprio João, em um das suas cartas, né, se não me engano, se é a primeira, João, ou se é no próprio Evangelho de João, diz que alguns têm partes com Deus e outros não. Interessante que a gente começou, eu fui educado há 20 anos atrás, quando eu me converti, que se você lesse a Bíblia, se você orasse, se você jejuasse, você era um crente. Era considerado aquele que faz parte do povo de Deus. Quantos aqui jejuam? Quantos aqui oram? Quantos aqui leem a palavra de Deus? Continue fazendo isso. Mas o interessante é que a vida toda eu aprendi que todos que não fazem isso são pecadores e não são merecedores de Deus. É aquele que nós chamamos de joio no meio da igreja, aquele que não entendeu a palavra, aquele que não tem comunhão com Deus, porque ele não está na igreja, ele não está orando, ele não está jejuando, ele não está todos os dias de culto. O interessante é que quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos nos amadurecendo, nós vamos perceber que algumas coisas que nós fazemos perante Deus são coisas religiosas e não frutos de uma comunhão profunda com Deus. O interessante é que você ler a palavra simplesmente porque você tem a obrigação de ler de dia e de noite não vai dar resultado em nada. Você orar para Deus simplesmente porque você precisa de alguma coisa, sem muitas vezes orar sem precisar de nada, apenas perguntar a Deus: Deus, o Senhor está comigo hoje? Bom dia, Espírito Santo, como é que está aqui? Vem aqui comigo no banheiro escovar os dentes. Por muitas vezes a gente pregar algo que a gente não vive, isso nos torna religiosos. O interessante é que à medida que eu fui ficando mais velho, vamos dizer assim, no Evangelho, eu percebi uma coisa lá em casa, chamada espelho. O interessante é que toda vez que eu olhava, eu via que eu tinha também alguns defeitos daqueles que eram classificados como joio na igreja. O interessante é que quando a gente via irmãos orando com aquele fervor e outros irmãos ali quietinhos, chorando e pedindo misericórdia a Deus, a gente dizia assim: esse irmão aí não está na unção, não está firme, não está no fogo. O interessante é que eu comecei a observar que apesar de orar, apesar de eu jejuar, apesar de eu ler a palavra, eu ainda era pecador, como aquele outro irmão. Sabe, queridos, hoje é um manual, a pregação é um manual de como você não ser religioso. Sabe por quê, irmãos? Porque a religiosidade nos traz uma falsa... Eu até anotei aqui. Senso de virtude. Eu queria usar outra palavra, mas eu queria usar esta palavra. Um senso de virtude. A gente tem mania de achar, quando a gente está na igreja, que por muitas vezes quando Deus nos usa, a gente é mais santo do que o outro.
E esta parábola de Jesus, ela vai em contramão com o sistema que a gente vê hoje. Interessante que a vida toda nós fomos ministrados e educados e doutrinados para se afastar das pessoas que tinham alguma manchinha, que tinham algum pecado, que estava na igreja, mas ainda não era bom o suficiente. Porque nós temos um senso religioso de virtude falso, onde nós olhamos para o outro e achamos que somos mais crentes que os outros. Mas o interessante, sabe o que é? Que esse senso de virtude diz que quando nós encontramos a Cristo, chegamos até o final. Ou seja, já chegamos ao ápice da glória porque encontramos a Cristo. Não, irmãos. Quando chegamos a Cristo, nós chegamos até a luz. E quando a gente está na exposição da luz, que a gente consegue ver as nossas manchas. Que a gente começa a ver as nossas cicatrizes. Que a gente começa a ver a sujeira em nós. Jesus está cercado dos maiores homens de exemplo da palavra, mas ele diz: ei, subiu um fariseu e um publicano. E a falsa virtude, por muitas vezes, irmãos, nos coloca em posições perigosas diante de Deus. Aquele fariseu subiu e disse: bendito é o Senhor, porque eu sou. Ele estava listando para Deus as coisas que Ele faz. E quando a gente tem o falso senso de virtude que a religiosidade nos traz, por muitas vezes a nossa própria lista nos frustra diante da presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando vem a prova e a circunstância, a primeira coisa que muitos fazem é o quê? Mas Senhor, eu sou um homem ou uma mulher de Deus. Mas eu faço isso, eu prego, eu vou na igreja todo dia, eu jejuo, eu oro, eu estou lendo a palavra, eu sou fiel à minha esposa e estou passando por isso. Interessante que Deus nunca vai sondar as suas atitudes, mas sim o teu coração. A gente tem que entender cada dia mais que nosso Deus é um Deus de relacionamento. A obra te mantém firme, mas não é a obra que te faz firme no céu, é o próprio Espírito de Deus que está sobre a sua vida. É o teu relacionamento com Deus. E nós temos que fugir da religiosidade. A religiosidade é o único impedimento para os cristãos verdadeiramente convertidos de se relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque aquele homem estava preocupado com a imagem. E por muitas vezes, irmãos, pensamos duas vezes antes de fazer algo para Deus em prol da nossa imagem, em prol do nosso próprio desejo. Pastor, hoje o senhor está apertando o parafuso. Escute. Albert Einstein disse uma frase interessante. Ele disse: nem tudo que conta pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado conta. O interessante é que aquele homem listou para Deus. Ele poderia contar os seus feitos, mas o seu verdadeiro coração não estava contando para Deus. Deus não contava com o seu coração. Interessante, eu já disse muitas vezes isso aqui, desse versículo. A pregação nos afasta de mim, pois não vos conheço, é para crente. Senhor, mas eu profetizei seu nome. Quem é que faz isso? Crente.
Mas, Senhor, eu expulsei demônios. Quem faz isso? Crente. Mas eu preguei a sua palavra, crente. Não adianta a gente subir nos púlpitos todas as vezes, se o nosso coração não estiver contando para Deus como relacionamento. E é por isso que Jesus diz, diante daqueles pastores, diante daqueles conhecedores da lei, diante daqueles aplicadores da lei, ou seja, os levitas, os servos do Senhor, os diáconos, os presbíteros, aqueles que são membros, aqueles que estão na igreja, ele estava dizendo: olhe, quem saiu da presença de Deus justificado foi o pecador.